Bom, o programa Ateliê agora tem o prazer de conversar com a arquiteta Patrícia Vertuan. Patrícia, primeiramente agradecer sua presença aqui conosco, seu tempo de estar aqui também, mostrando seu projeto, falando um pouco da sua carreira. Muito obrigado. Muito obrigada, é uma honra recebê-los neste projeto. Legal, vamos começar então falando do início da carreira. Patrícia, você se formou aqui no Paraná, na PUC, né? Na PUC, a graduação eu terminei em 2005. Em 2006, eu já trabalhava num escritório de arquitetura, foi onde eu comecei a estagiar. Estagiei durante 2 anos e fiquei ainda mais 2 anos depois de formada, trabalhando nesse escritório, até que em maio de 2008 eu resolvi que era a hora de alçar voo próprio e resolvi abrir meu escritório e desenvolver os meus projetos. E dentro do escritório que você trabalhava, para o seu próprio escritório, você mudou a área de atuação? O que você fazia no escritório que você trabalhava? Eu mudei um pouco a forma da atuação. O escritório que eu trabalhava anteriormente, ele desenvolvia muitos projetos residenciais. Então, como eu já estava um pouquinho enjoada de trabalhar com o residencial, eu resolvi focar inicialmente os meus projetos na área comercial. E depois, com o tempo, o comercial ele também vai estar abrindo leque para projetos residenciais. Então, aí, a partir desse momento, eu comecei a ter uma carteira mais mista, com projetos residenciais e comerciais também, principalmente na área de reforma e interiores. Que é o caso que daqui a pouco a gente vai mostrar esse projeto que a Patrícia nos trouxe aqui. Mas antes, falar do seu estilo. Você se encaixa em que estilo? Você tem um estilo assim ou você prefere trabalhar, depende do cliente? Eu tenho um estilo que é bem próprio da minha personalidade, do meu trabalho, que é o estilo mais contemporâneo. E assim, tendendo até para uma tendência, seguindo uma tendência mais clean. Mas cada projeto é sempre um projeto, cada cliente às vezes tem um estilo, tem um perfil, tem um gosto. Então, sempre a ideia é usar o teu estilo, mas respeitando o gosto e a personalidade do cliente. Que legal. Antes de falar dos projetos, falar das mostras, que não deixam de ser projetos, sim, mas é mais para o público acompanhar. Você tem algumas participações, comenta para o pessoal que está em casa. Eu tive 2 participações do escritório Namorar Mais por Menos. Uma foi em 2009 e a outra foi em 2010. Em 2009 foi um projeto da Escada e Galeria, que era um espaço de circulação, onde tinham muitas obras de arte, e a ideia principal desse projeto foi, como a Morar Mais, ela trabalha muito com a brasilidade, com o regional, com a sustentabilidade, a ideia foi trabalhar a sustentabilidade, porque tinha um revestimento escolhido por mim, que era um papel de fibra e pétalas, era um papel reciclado, que foi usado como papel de parede. E também as obras eram todas de artistas paranaenses. A ideia foi privilegiar e valorizar a nossa arte local. Então, isso foi bem interessante, deu um resultado muito bacana. Já em 2010, o projeto foi um escritório pequeno para o jovem casal. Era um espaço de 6 metros quadrados, que foi a multiplicação do espaço, praticamente. E teve, assim, a questão do estilo foi um pouco mais clean, mais limpo, mas a ousadia que eu cometi, principalmente nesse espaço, foi trabalhar com grafite na parede, com uma linguagem mais jovem, mais contemporânea, e que deu um resultado bem interessante. Legal. E falando de projetos mesmo, efetivamente, que as pessoas usam no dia a dia, o que você separou para o pessoal que está em casa? Bem, tem um projeto que eu gosto muito. Na verdade, até foi uma consultoria que eu fiz na época. A cliente queria mudar algumas coisas dentro do ambiente dela. Mesa de jantar, a sala de televisão. Era um apartamento de um casal jovem. E eles, assim, tinham alguma coisa de mobiliário, algumas coisas eles já tinham pensado. E foi uma espécie de consultoria que eu fiz na época,
deu um resultado muito interessante, porque às vezes assim, você muda uma pintura, você muda um móvel, você trabalha alguns elementos, isso já dá uma diferença muito grande. Então esse projeto foi muito interessante, tinha um painel de madeira de demolição, porque a cliente queria e gostava, e aí eu usei na questão dos espelhos, porque dá uma cara sofisticada para um material simples, e enfim, foi um projeto bem interessante, deu um resultado bem satisfatório, apesar de ser um projeto simples, ele acabou tendo um resultado bem legal no final, assim, no geral foi um resultado interessante. E outros projetos que a gente vai desenvolvendo, principalmente na reforma, que eu mesclo muito a reforma e o interiores, então as reformas elas sempre dão resultados interessantes. Tem um outro projeto que foi de uma churrasqueira também, que o cliente gostou, se encantou por um material de porcelanato imitando madeira, e nós revestimos toda a churrasqueira com esse material em madeira, que era o porcelanato, e ficou muito interessante. Eram os clientes que tinham um gosto mais sóbrio, não gostavam tanto de muitas mesclas de cores muito vibrantes, mas deu um resultado bem interessante para esse cliente, assim, um casal novo que adora receber os amigos para fazer um churrasco. Legal, bom, o pessoal que está nos acompanhando está vendo que a gente está numa cozinha. Esse foi um projeto que a Patrícia separou para a gente, que na verdade são dois ambientes, a cozinha e um banheiro que atende como lavabo também na sala, né? Para começar, qual que é o perfil desse seu cliente e o que foi como foi o primeiro contato, assim, a solicitação dele? O primeiro contato desses clientes, eles são um casal que tem 3 filhos. Uma das filhas, até a mais velha, não mora já mais com eles, então já são um casal com filhos já na faixa de idade de 17 até 20 anos. A mais velha já passou dos 20. Então eles queriam assim remodelar o apartamento como um todo. É um apartamento já um pouco mais antigo, e a ideia era, além de atualizar os acabamentos, fazer com que o ambiente ficasse mais funcional. Então, funcional, mais prático, porque ela não trabalha, ela realmente fica em casa. Então, como dona de casa, ela também quer um pouco mais de facilidade no seu dia a dia, né? Acho que todo mundo hoje busca praticidade. E a solicitação maior aqui foi atualizar os acabamentos, atualizar também a parte de mobiliário, porque foi feito tudo sob medida e de acordo com a necessidade hoje deles, que já vai mudando, né? Eu acho que conforme o casal vai passando, no decorrer da sua vida, vai sempre mudando as necessidades. E aqui as necessidades era realmente de trazer essa praticidade para o dia a dia, trazer um ambiente mais claro. Então a ideia foi realmente trabalhar os revestimentos, né? E eles eram apaixonados por cimento queimado. E a ideia foi trabalhar realmente o piso do cimento queimado, o revestimento imitando o cimento queimado, e também trazer um pouco mais de claridade para o espaço, que os armários eram bem mais escuros, uma madeira mais escura. Então a ideia foi realmente atualizar esses acabamentos. Legal. E no lavabo, o que você pode comentar? No lavabo, ali a proposta, assim, foi realmente, ali eles me deram mais carta branca, né? Mas, assim, nós realmente gostamos muito olhando, assim, os revestimentos, procurando o que ia realmente utilizar naquele espaço. A ideia foi trabalhar realmente com o preto e o branco. Eu acho que o preto, ele sempre dá uma mistura muito elegante, muito sofisticada. E como ali é um banheiro que é social e também serve como lavabo, a ideia realmente era deixar com uma carinha mais sofisticada, para que realmente recebesse os visitantes, eles tivessem um banheiro que mostrasse um pouco da personalidade deles e representasse um pouco do gosto deles também, né? Eles ficaram satisfeitos com essa reforma. Satisfeitos, gostaram muito. E, assim, muitos ambientes realmente trabalham essa mescla de preto e branco, que eu acho que ela sempre é atemporal. Tanto na cozinha quanto nesse banheiro, vai dar para ver bem os detalhes, assim, principalmente de pedras,
pastilhas, a cuba que foi feita na própria pedra do granito. Então tem várias coisas assim que você tem como, mesmo num projeto mais simples, mais enxuto, com um orçamento, que até o orçamento deles ele realmente bateu muito nessa tecla do orçamento, tem como você dar uma sofisticada, né? Você abre mão de algumas coisas, mas em detrimento de outras você consegue caprichar em algumas coisas, né? A ideia é essa. Legal, Patrícia, em nome do programa Ateliê, agradecer a sua presença aqui conosco e deixe seu contato para o pessoal que está em casa. Bem, o contato, temos o blog, que é o www.patriciavertuan.blogspot.com, os telefones do escritório, 3363-6469, e o celular, 8425-7818. E o e-mail para contato, caso queira mandar um e-mail, é arquitetura@patriciavertuan.com.br. Muito obrigado. Obrigada. Essa foi Patrícia Vertuan no programa Ateliê.